chamo Paula Gabriela e junto com Gabriela Alves, com Ildemar Neto e com José Gomes, nós vamos falar sobre a embriaguez alcoólica, certo? Nada melhor do que iniciar definindo o que seria essa embriaguez alcoólica. A embriaguez alcoólica ela é um conjunto de manifestações neuropsicossomáticas. O que seria isso? Neuro, que vem de neurológicas, psico, de psicológicas, e somáticas, que vem da parte física do seu corpo, certo? E o que é isso? Essas manifestações neuropsicossomáticas são resultantes da intoxicação etílica aguda, ou seja, do álcool, certo? Toda essa situação ela tem um caráter episódico e passageiro, ou seja, a embriaguez ela é só um estágio. Partindo para o estudo clínico, temos que essa embriaguez alcoólica ela pode ter alguns tipos de manifestações, que vem lá da neuropsicossomática, que são manifestações físicas, neurológicas e psicológicas. Vamos entrar em cada uma delas. As manifestações físicas, elas podem apresentar o quê? Congestão das conjuntivas. O que seria isso? Seria aquele inchaço, vermelhidão nos olhos que você tem. A taquicardia, que é um aumento nos seus batimentos cardíacos. A taquipneia, que é um aumento na sua respiração, na velocidade da respiração. Taquiasfigmia, que é a do pulso. E também o hálito alcoólico acético, certo? Que é aquele hálitozinho de quem ingeriu o álcool. Então, assim, precisamos levar em conta que apenas uma dessas características não vai levar à conclusão de que estamos tratando de uma embriaguez alcoólica, certo? Existe um conjunto de fatores que fazem parte desse estudo clínico para se chegar à conclusão e se ter a certeza de que estamos tratando de embriaguez alcoólica, certo? Vamos agora para as manifestações neurológicas. As manifestações neurológicas podem ser alterações clínicas do equilíbrio, alterações clínicas da marcha, do seu andar, certo? Aquele andarzinho ébrio, de zigue-zague, certo? E algumas perturbações da coordenação motora. Que perturbações são essas? Eu vou ler para vocês e explicar cada uma. Ataxia, ou seja, uma perturbação na orientação dos movimentos. Você não tem a coordenação motora na sua orientação dos movimentos. Dismetria, que é na medida dos movimentos. Assinergia, que é na harmonia do conjunto de movimentos que você está executando. Desdiado, cocinesia. O que seria isso? É a perturbação da coordenação motora nos movimentos rápidos e opostos, certo? E também tem a disartria, que é na fala, que é o mais, assim, perceptível de imediato, certo? Existem algumas outras manifestações, como vômito, a inibição da sensibilidade tátil, ou da sensibilidade térmica, ou até mesmo da sensibilidade dolorosa. Você pode ter um baixo rendimento de visão, do olfato, enfim, das suas funções sensoriais, certo? Outro ponto que eu quero chegar é nas manifestações psíquicas, certo? Essas manifestações psíquicas, elas são progressivas. Elas iniciam nas funções elevadas do córtex cerebral e depois vão comprometendo esferas menores, certo? O que seria isso? Vai gerar uma alteração de humor, do seu senso ético, da sua atenção, da sua senso-percepção, do seu curso do seu pensamento, da sua associação de ideias, vai alterar na sua atenção, você vai ter uma atenção diminuída, vai ter uma memória prejudicada, certo? Então, tudo isso participa das manifestações psíquicas causadas pela embriaguez alcoólica. Vamos agora para as fases da embriaguez, certo? A doutrina majoritária, ela divide essas fases em três, que é a fase da excitação, a fase da confusão e a fase do sono, ou comatosa, certo? Vamos para a fase 1, excitação. É quando você se sente bem-humorado, vivo, você tem uma certa estabilidade emocional, uma euforia, pode até ter uma impressão de maior capacidade intelectual, como eu vi em alguns livros. Enfim, essa é a primeira fase. A fase 2 é a fase da confusão. É a partir daí que surgem algumas perturbações nervosas e psíquicas, que a gente falou anteriormente, que seriam um andar cambaleante, algumas perturbações sensoriais, uma irritabilidade, e essa é considerada, inclusive, a fase médico-legal, certo? Fase 3, a fase do sono, que se chama de comatosa, é quando o paciente ele não se mantém mais em pé, ele não reage aos estímulos normais, ele tem as pupilas dilatadas,
e essa pupila não reage à luz. Você tem os esfíncteres relaxados, sudorese profunda, ou seja, suor, e esse é o estágio da inconsciência, certo? Partindo agora para a questão da tolerância, a gente tem que cada pessoa tem uma tolerância completamente diferente. E isso se deve a diversos fatores. A gente vê que uma mesma pessoa, que duas pessoas diferentes podem ingerir a mesma quantidade de álcool e ter reações completamente diversas, e até mesmo a mesma pessoa ingerindo a mesma quantidade de álcool em um dia ou em outro pode ter essa diferença nas reações. Por quê? Existem vários fatores e dentre eles estão o seu peso, por conta da sua concentração de água. Quanto menor a pessoa for, maior a sua concentração de álcool no corpo. Tem a questão do seu sistema digestivo, de como é que ele está funcionando, do que você comeu até. Existe também a questão do seu humor, como você está no dia, se você está cansado, se você está sonolento, se você está desperto, se você está disposto ou indisposto. Tudo isso vai alterar na questão da sua tolerância ao álcool, certo? Boa tarde, eu me chamo Gabriela Alves Rodrigues e o meu grupo, a gente está falando um pouco sobre a embriaguez alcoólica e agora, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa bioquímica do álcool. Nesse momento surge uma indagação, Como é que nós podemos dosar o álcool no organismo humano? Então, existem vários meios pelos quais nós podemos fazer essa dosagem, dentre os quais estão a saliva, a urina, o humor vítreo. O humor vítreo, ele também é conhecido como vítreo do olho e ele é uma substância semilíquida que se encontra na parte posterior do olho, entre o cristalino e a retina. Também pode ser feita essa dosagem através da bilis, A bilis, ela é um fluido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar e vai atuar na emulsificação de gorduras, ou seja, vai atuar juntando dois líquidos que geralmente não se misturam. Também poderá ser feita essa dosagem do álcool no organismo humano através do ar expirado, como acontece, por exemplo, naqueles casos do teste do bafômetro, e também através do sangue. A dosagem do álcool na saliva, ela seria de grande valia, em virtude de se aproximar daqueles valores encontrados ali quando o teste é realizado através do sangue. No entanto, ela é uma prática desaconselhada. Por quê? Porque na saliva existem outras substâncias, que são chamadas de substâncias redutoras voláteis, que são capazes de levar a falsos resultados. Então, aquele resultado ele pode apresentar uma concentração maior do que o que realmente existe de álcool no organismo daquele indivíduo, ou então apresentar uma concentração de álcool menor do que de fato existe. Mas mesmo assim, esse teste ele é utilizado, E quando ele é utilizado, a saliva ela é retirada, por meio de um coletor diretamente da boca, e aí ela é colocada em uma janela de álcool teste. Nessa janela existem duas réguas graduadas, uma de 0 a 150 miligramas e outra de 0 a 15%. Também a dosagem ela pode ser feita na urina, através da urina, como a gente viu. No entanto, a dosagem realizada através da urina, ela não é muito fidedigna, porque ela não apresenta valores absolutos. E por que não apresenta? Porque aqui vai existir uma grande variação de diversas coisas, como por exemplo, a bebida que o indivíduo ingeriu, a quantidade de álcool em detrimento da quantidade de água, também como estava a bexiga no momento que ele começou a beber, a quantidade de micções realizadas pelo indivíduo. Então, todos esses fatores eles vão influenciar no resultado. Então, justamente por isso que não vai esse teste, esse tipo de dosagem para aferir a dosagem, esse tipo de teste para aferir a quantidade de teor alcoólico no organismo não é tão fidedigno, não vai apresentar um valor absoluto. A dosagem, ela também pode ser realizada através do ar expirado, como a gente também viu. Quando realizada através do ar expirado, vai se basear na relação álcool-dióxido de carbono no ar expirado. E aí, existem dois métodos
quando realizado através do aspirado, que se destacam, que é o método de Harger e de Forrester. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas esses são os dois métodos que se destacam. O primeiro é o paciente, o método de Harger. O paciente ele vai soprar em um pequeno balão de borracha ou então em um aparelho próprio, e esse ar soprado, esse ar expirado, ele vai atravessar uma mistura de permanganato, de potássio e ácido sulfúrico. Aí o álcool ali presente ele vai ser oxidado e vai descorar o permanganato. E aí, uma das diferenças, né, entre esses dois métodos é justamente a substância, né, que vai estar ali presente naquele tubo onde o ar vai passar. No método de Forrester, quando o ar expirado ele atravessa esse tubo, a substância ali presente vai ser o perclorato de magnésio. E aí, existem, né, esses dois métodos que se destacam. Também a gente pode realizar essa dosagem através do sangue. E aí, quando realizado através do sangue, existe um método que é chamado de método chamado de macrométrico de Nichols. Esse método, ele vai consistir na oxidação a quente do álcool pelo bicarbonato de potássio em um meio sulfúrico. E aí vai variar, né, a coloração através desse método, vai ficar variando a coloração, que vai desde o amarelo ao amarelo esverdeado, devido à formação do sulfato de sesquióxido de cromo. No entanto, existe um outro método que ele é mais fidedigno, ele tem mais prestígio do que esse de macrométrico, de Nichols. Porque esse método da cromatografia gasosa, ele não vão interferir outras substâncias redutoras, como acontece, por exemplo, quando o teste é realizado através da saliva. Então, justamente por esse fato, esse método, ele tem mais prestígio. Ele vai consistir, né, na separação de compostos que podem ser vaporizados sem decomposição. Então, o método da cromatografia gasosa, ele vai se sobrepor, digamos assim, ele vai ser mais preferível do que o outro. E aí, vai ser possível também a realização da dosagem de álcool no cadáver. E aí, vai ser necessário, né, retirar o sangue de alguma parte do corpo do cadáver, né? E aí vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o sangue, ele é recomendável que seja retirado da veia femoral quando ainda não presentes os fenômenos putrefativos. Por quê? Porque quando a putrefação ela começa a ocorrer, vão começar a ser produzidas substâncias redutoras que vão interferir naquela quantidade de álcool ali presente no corpo, tanto para mais como para menos. Então, por isso que não é recomendável que seja utilizado quando já presente os fenômenos putrefativos. Também, quando essa dosagem ela for realizada após 48 horas da morte, também é recomendável que o sangue retirado seja da veia femoral. Quando o indivíduo ele é vítima, né, de uma morte violenta, aí, no caso, recomenda-se que o sangue seja retirado de uma veia periférica. No entanto, sempre esse resultado ele vai ser duvidoso, porque, assim, a depender da forma como a pessoa tenha morrido, da causa morte, os fenômenos putrefativos eles vão acontecer muito rapidamente. Então, assim, vão começar a ser produzidas substâncias que vão interferir na dosagem, né, no teor alcoólico ali no organismo. Existe, já se estuda, né, o uso do etilgliconídeo, ETG, que é um metabólito do etanol, justamente nessa fase, né, da dosagem de álcool no organismo. E aí, ele é importante porque ele vai ser capaz de identificar no sangue o álcool ingerido antes da morte e vai distinguir esse álcool produzido pelo pós-mortem. Então, assim, mesmo que já estejam presentes os fenômenos putrefativos, através do uso dessa substância, da etilgliconídeo, vai ser possível haver uma distinção entre esses dois tipos de álcool, o produzido antes da morte e o produzido no pós-mortem. E aí, existem também outros meios indiretos de determinação da alcoolemia, que aí é através
da dosagem do álcool no coágulo do sangue intracerebral, também no líquido cefalorraquidiano, que é aquele encontrado entre as meninges. As meninges, elas são tipo membranas, né, que envolvem tanto o cérebro como a medula espinhal, e também é possível a dosagem através da medula espinhal, medula óssea, desculpa. E aí a gente vai falar um pouco sobre a avaliação dos resultados. Então, é muito a pesquisa bioquímica, né, que é justamente tudo que a gente falou, né, até então, ela é de grande relevância. No entanto, ela não pode ser utilizada pelo perito unicamente como a única forma, né, ali, o único meio pelo qual ele vai se utilizar para realizar a perícia. Porque existem alguns indivíduos que eles, na verdade, o organismo dos indivíduos, eles funcionam de forma diferente, né, às vezes para a mesma substância. Então, o indivíduo, ele pode ingerir uma quantidade mínima de álcool e já ficar assim muito alterado a ponto de ficar totalmente inconsciente dos seus atos, e outro indivíduo ingerindo aquela mesma quantidade ficar perfeitamente normal a ponto de entender muito bem o que está acontecendo, o que ele está fazendo, né? Não interfere no seu modo de ser. E aí, justamente por conta desses fatores, que é de grande relevância que o perito ele realize avaliação de manifestações clínicas de embriaguez após o delito. Por quê? Justamente por isso, porque às vezes quando o perito ele se utiliza só da pesquisa bioquímica, pode gerar esse falso positivo ou então um falso negativo. O perito, ele vai responder à justiça, né, afirmando se há ou não embriaguez, são quesitos, né, que ele vai ter que responder à justiça. Se, em caso afirmativo, a embriaguez é ou não completa, se a embriaguez ocasionada, se a embriaguez provocada, ela é um fenômeno episódico, ocasional, ou se trata de um estado de embriaguez aguda manifestada em alcoolismo crônico. E essas respostas ele não vai conseguir ter através da pesquisa bioquímica, ele vai conseguir ter através das manifestações clínicas de embriaguez após o delito. Também ele terá que investigar, né? Ele vai ter que responder se trata de uma embriaguez patológica, se no estado em que se encontra o paciente pode ele pôr em risco a segurança própria ou alheia, se é necessário tratamento compulsório. Então, todos esses quesitos, eles vão ser de grande relevância, né, para o magistrado na hora de julgar aquela pessoa, né? Se ele estava ou não consciente dos seus atos, por exemplo. Como esse estudo... Como a gente já sabe, né, que essa manifestação clínica ela é de grande relevância, mas também a pesquisa bioquímica é também de grande relevância, surge uma indagação, né? Qual seria a mais importante das duas? E aí, alguns autores, eles defendem que as manifestações clínicas, elas são mais importantes do que a própria pesquisa bioquímica, justamente pelo resultado, né, pelo resultado falso positivo ou falso negativo, que essa pesquisa bioquímica, essa pesquisa bioquímica, ela pode gerar, né? Mas, de toda forma, a perícia de embriaguez, ela é uma tarefa muito difícil. Então, não pode o perito ele utilizar-se de uma coisa ou de outra. Ele deve utilizar-se de todos os meios possíveis que estiverem ao seu alcance, né, para realizar, né, para fazer aquele laudo pericial de forma mais fidedigna possível, né, mais próxima do que realmente aconteceu na realidade. E aí eu encontrei uma jurisprudência do STJ bastante interessante, que é o RESP do STJ de número 17.25.337, que aí eu retirei só uma parte, né, que eu achei assim que era mais importante pra gente, que diz o seguinte:
A condenação do recorrente foi lastreada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e principalmente no laudo pericial de constatação de embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduziu o veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. Então aqui a gente percebe que quanto maior assim for os meios de prova, quanto mais se utilizar o perito de informações para a realização do seu laudo, maior consistência terá, né, o laudo, e o juiz ele terá como julgar aquela causa mais próxima do que realmente aconteceu, né? Vai mais próxima da justiça. Então, era justamente isso que eu tinha para falar, um pouco, né, que eu tinha para falar sobre essa temática. E agora o colega ele vai dar continuidade. Obrigada. Prazer, meu nome é Eudemar Neto, sou estudante da cadeira de Medicina Legal. Vou apresentar aqui o tema do meu seminário, que é sobre embriaguez. E eu gostaria de começar com o meu tema, que é perícia da embriaguez. Primeiramente, no modo dos laudos de exame de embriaguez, em diversas instituições, os médicos legais geralmente contam com alguns seguintes quesitos, que geralmente são elaborados meio que em um tipo de relatório. Eles fazem certas perguntas, analisam certas situações, anotam e passam como se fosse esse relatório. Entre esse relatório estão, em média, essas 5 perguntas. Qual o material recolhido no exame? Qual é a concentração de álcool no material colhido? Ou o seu equivalente em decigramas em álcool por litro sangue? Acha examinado sob influência do estado de embriaguez alcoólica? Apresenta o examinado com sinais ou sintomas de estar sob influência de alguma outra substância psicoativa. Qual seria a substância psicoativa ou psicofármaca? Qual seria essa substância externa que estaria agindo sobre o indivíduo? Dessas perguntas existem alguns exemplos. E entre esses exemplos, as pessoas que chegam a dar esses exemplos Dermacinho de Brandão, Neto e Tairone Tadeu. Esses exemplos, eu vou dar um exemplo para vocês, como se eu estivesse respondendo a ficha e quais seriam as respostas dessa ficha. A primeira situação seria o quê? Vamos lá. Qual o material colhido para o exame? Sangue. Qual a concentração de álcool ou material colhido no seu equivalente em decigramas de álcool por litro sangue? Da negativa. Qual seria... Não, peraí. Acha-se o examinado sob influência do estado de embriaguez ou alcoólica? Não. Apresenta o examinado sob sintoma de estar sob influência de psicofármaco? Não. Tem algum psicofármaco? Não. Qual seria a conclusão? A conclusão do resultado seria negativa. Mas, e se fosse diferente? Qual o material colhido para o sangue? Sangue. Não, qual o material colhido para o sangue? Perdão. Sangue. Qual a concentração de álcool no material colhido? Isso é equivalente a 7 decigramas de álcool por litro de sangue. Acha examinado com alguma outra influência? Não. O que a gente poderia concluir? É positivo. Ele está com álcool, uma grande quantidade de álcool, na verdade, no sangue. Traduzindo, ele seria meio que seria julgado por essa ação. Isso são alguns dos quesitos básicos, alguns requisitos que eles preenchem da perícia da embriaguez. É uma coisa, não é tão complicado, até certo ponto, certo? Mas tem outras coisas. Eu vou dar um exemplo agora, quando alguém se recusa a se submeter ao exame de embriaguez. Você foi pego pela lei seca, inclusive, está fazendo 20 anos, né? Ela é de 2008. Estamos em 2020, fez aí seus 20 anos da lei seca. 12 anos, perdão. Esses 12 anos da lei seca. E algumas ressalvas. Primeiro, você é obrigado a fazer o teste do bafômetro? Não, você não é. O artigo 5º da Constituição não lhe obriga, pelo contrário, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, tal. Fora que você também não precisa realizar uma prova que vá te incriminar. Você vai lá para o artigo 5º da nossa Carta Magna, Constituição, nenhum lugar fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
o MEI se diga da nossa jurisprudência, que não cansa de negar a obrigatoriedade do réu a submeter a um exame técnico. Por quê? Porque a presunção de inocência na Constituição é algo muito importante. E outra coisa, a liberdade de expressão e o seu direito como pessoa de... Você não é obrigado a gerar uma prova contra você mesmo. Como um réu não é obrigado a... Como um indivíduo não é obrigado, uma pessoa que está sendo julgada não é obrigado a se declarar culpado. Ela não é obrigada. Ela tem o direito da ampla defesa. Ela não é obrigada a se submeter a uma coisa esquisita. Só que tem algum problema. A partir do momento que, geralmente, se faz assim, no momento que você nega, por vezes, quando você se nega ao exame, o que acontece? Pela lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012, o condutor de veículo autônomo envolvido em um acidente de trânsito que for alvo de uma fiscalização poderá submeter a um teste, exame clínico, perícia ou procedimento que, por meio técnico ou científico, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determina a dependência. O inciso 1 foi revogado. O inciso 2, a infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 160 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo, incluído pela Lei nº 11.705 de 2008, que é a famosa Lei Seca. O perigo está supervalorizar a presunção da embriaguez e a recusa de coleta de sangue, contrariando o direito jurídico, no fato da omissão que se apresenta para realizar o exame solicitado, na verdade, trazido pelos fatos. Você literalmente presume. Não, a pessoa que não quis fazer o exame está errada, ela é culpada, sendo que há outras formas, não apenas o bafo, há outras formas, que tem, inclusive na lei aqui traz, caracterizado mediante imagem de vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN. Traduzindo, se a pessoa estiver indicada, por exemplo, você tem alguma bebida alcoólica no seu carro aberta, você apresenta um alto cheiro alcoólico, você está apresentando, que já é uma pessoa que já está bem alterada, seus olhos estão muito vermelhos, você não está conseguindo falar de uma forma concisa, você está tendo várias interrupções, você gagueja muito, você não consegue se expressar tão bem. Além disso, quando você está falando do nada, você parece estar muito tonto, ou quando você vai sair, no caso, sai do seu veículo, caso a autoridade peça para falar com você melhor, você saia e você sai tropeçando, não tem controle da sua coordenação motora, isso é um sinal de embriaguez. Então, isso também poderia caracterizar o crime, a infração. Que, inclusive, essa infração é bem pesadinha mesmo. Sim, isso mesmo, deixa eu ver. A infração é gravíssima, vezes 10. Se eu não me engano, a infração gravíssima está ali em R$290, 290 e alguma coisa, 297, 293, e é multiplicada vezes 10 vezes, chegando a 2.900 e acho que 2.970. Uma coisa assim, um valor bem parecido com esse. Sendo que, se você repetir se sua carteira também sua carteira de motorista é retirada e seu veículo é apreendido, se você ficar dessa forma. Sendo que, se isso acontecer dentro de 12 meses, e outra pessoa tem que ir lá retirar seu veículo, uma pessoa com uma habilitação pequena. Se você repetir esse mesmo fato dentro de 12 meses, a pena duplica. Então a pena chega ali a quase seus R$6.000. Então, sendo um valor extremamente absurdo. Mas, dá para se entender, já que o que se coloca em pauta é a vida. Fora que sua carteira é apreendida por 12 meses, né? Caso você faça, você não paga essa multa exorbitante, que é bem exorbitante.
algumas pessoas, alguns juristas chegam a dizer que essa forma do Detran agir dessa forma como é que eu poderia falar? Inadequada. Eles usam outros termos que eu não lembro agora. Sim. Vamos lá. O grande problema disso também é a inclinação do recurso do condutor de veículos em submeter a qualquer tipo de exame além de manifestação inconstitucional. Afronta o direito de ampla defesa, o direito noticial de recusar e o princípio ninguém é obrigado a produzir provas contra você mesmo, como já tinha dito. Fora que ainda vai contra a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica em 1992, do qual o Brasil é signatário. Enfim, né? Não é exagero dizer, na minha humilde opinião, que o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é inconstitucional, que fere o artigo 5º, no inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A presunção de inocência é uma constante do Estado de Direito. Sendo assim, a não obediência a submeter este de embriaguez, ao contrário do que se possa impor, não nos parece configurar crime, desobediência, nem tampouco infração administrativa. Em suma, pode-se afirmar que o examinado tem o direito constitucional de recusar-se ao exame e deveria haver alguma outra forma ali que você possa usar para julgar, e deveria haver um julgamento de uma forma mais concisa. Aí tem as formas de embriaguez. Tem a embriaguez culposa, decorrente de imprudência ou negligência, de beber exageradamente e não conhecer os efeitos reais do álcool. Também não isenta de responsabilidade. Traduzindo, você bebe exageradamente, mas se alguma coisa acontecer, você não é isento da responsabilidade. Embriaguez preterdolosa, o agente não quer o resultado, ele não quer que aconteça um acidente, ele não quer você pegar na blitz, mas sabe que em estado de embriaguez poderá vir a cometê-lo, assumindo a si mesmo a culpa, não isenta de forma alguma a responsabilidade. Diferente lá de cima, que tipo, ele só negligencia, ele diz, não, rapaz, eu vou beber pronto, não me importo com o que possa vir a acontecer. O outro, ele sabe que pode acontecer se ele ficar embriagado, ele tem uma consciência maior, assim, ele pensa, rapaz, se eu ficar aqui pode acontecer, mas eu não quero que aconteça. Mas mesmo assim pode vir a acontecer, para dizer, se acontecer, ele não é isento de pena. Embriaguez fortuita. Embriaguez ocasional, rara em momentos especiais, tendo origem em um erro compreensível e não uma ação predeterminada. Quer dizer, eu não vou fazer aquilo ali. Foi um erro, aconteceu. Tendo origem em um erro compreensível e não uma ação predeterminada ou imprudente. Por isso, pode isentar a pena. Depende da forma como, tipo, um erro, por exemplo. Eu queria beber uma água gaseificada, uma água com gás, e eu peço, e o garçom traz algum tipo de bebida alcoólica muito forte. Traz absinto, que é uma bebida com teor altíssimo. No Brasil, se não me engano, a taxa máxima de teor alcoólico é 50%. Imaginemos que fosse uma bebida estrangeira, que o absinto tem teor alcoólico, se eu não me engano, de 89,9 a 1% de álcool. É um teor muito alto. E você bebe aquilo ali rapidamente, sem saber. Você pede só num copo assim, você bebe o copo, quando você bebe, você sente o gosto do álcool. Aquilo ali foi... Aí você pode comprovar, não, a única coisa que eu pedi foi aquilo ali, eu bebi aquilo ali, infelizmente. Enfim, foi algo fortuito. Né? E tem também a embriaguez por força maior. É aquela que a capacidade humana é incapaz de prever ou resistir, segundo os autores. Por exemplo, no carnaval que todos bebem, alguém se entrega a tal procedimento a fim de não ficar em desacordo com o resto das pessoas que estão ali. Nesse tipo de razão, depois de ter acontecido aquilo ali, pode haver a redução de pena, mas também não tira a culpabilidade. Em embriaguez
pré-ordenada é a forma de embriaguez que o agente se embriaga com o propósito de adquirir condições psíquicas favoráveis a cometer um crime. Trazendo, eu vou beber aqui. Eu não tenho coragem, um exemplo, eu não tenho coragem de cometer um homicídio, contudo, eu vou me embriagar, eu vou beber muito, com o intuito de tomar disposição para cometer tal crime e tal ato vil. Com isso, eu consigo cometer o meu crime, porque eu estou bêbado, meus sentidos estão alterados, minha psique também está alterada, mas isso dá um agravante ao crime que você cometeu. Se você cometer um assassinato, isso vai ser um agravante ao seu assassinato. Vai adicionar alguma coisa à sua pena, provavelmente. Mas tem uma ressalva. Se o agente já estava bêbado e não bebeu necessariamente com esse intuito, isso não pega um agravante. Tem a embriaguez atual, o indivíduo que vive sob a dependência de álcool, geralmente, assume um estado de normalidade sob o efeito da bebida, equilibrando suas reações e escondendo suas inibições em condições de fraqueza ou embriaguez. É a pessoa que ela está tão acostumada com o efeito do álcool que ela consegue agir mais naturalmente. Ela consegue beber e se manter uma pessoa um pouco mais calma, mesmo estando embriagada, e consegue agir de uma forma concisa e normal. E tem a embriaguez patológica, que se divide em 4 pontos muito específicos e é muito bom ressaltá-la. Resulta da ingestão de pequenas doses com manifestações intempestivas. Surpreendem pela desproporção entre a quantidade ingerida e a intensidade dos efeitos. Vibert divide essas embriaguez em 4 tipos. Embriaguez agressiva e violenta, embriaguez excitomotora, embriaguez convulsiva e embriaguez delirante. A primeira, tendências ao crime e ao sangue, acesso de raiva e destruição, a segunda. A terceira, que é impulsos destruidores e sanguinários, delírios com tendências de autoacusação. Esses são os tipos de embriaguez que pode se identificar em determinados exames, em determinados indivíduos, como a pessoa se comporta. É muito importante você ressalvar todos, porque até no laudo da perícia, assim, no caso de como a pessoa se porta quando ela é pega pela lei seca, de extrema relevância você observar como o indivíduo está agindo. Tem uma ressalva que eu acho muito importante, que é a seguinte. O CTB, eu já falei anteriormente, mas que é a seguinte. O CTB, ele deveria respeitar de uma forma mais concisa, como é que eu posso dizer? De uma forma simples, bem direta. Ele deveria respeitar mais a liberdade de expressão e não ser não tão punitivo, mas não ser tão agressivo, porque quase se caracteriza como abuso de autoridade. De certa forma, você está dando a autoridade de julgar a um agente. E colher provas é uma coisa, mas no caso você julgar um caso antes mesmo de ir a julgamento e você dar uma autoridade policial, o direito de julgar deveria ser uma coisa do poder do judiciário, tipo, deveria haver uma distinção melhor dos poderes, e isso é bem anticonstitucional, muito anticonstitucional. Então eu creio que essa parte, eu sei que é muito relevante, essa parte diminuiu muito o número de acidentes, muito, proporcionalmente. Porque você pegar, atualmente nós temos mais acidentes, mas é porque hoje nós temos mais veículos movidos a cilindros, enfim. Com um avanço muito maior da tecnologia, mais pessoas têm seus veículos automotores. E com isso, quanto mais pessoas têm, mais acidentes acontecem. Mas se você pegar a proporção das quantidade de pessoas que tinham lá em 2008 carros, e você fazer uma margem, atualmente a gente tem uma taxa bem menor de acidentes, proporcionalmente falando. Então de certa forma, é importante esse trabalho judicial. O trabalho do legista é muito importante também, em várias ocasiões. O trabalho do médico legista é muito importante, principalmente para
analisar realmente. Eu acho que seria necessário sempre ter um médico legista ali presente, numa blitz, alguma coisa desse tipo. Só que por fins de gasto econômico, eles justificam que não é necessário. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito grato por tudo e espero que continuem a aula. Bom dia, sou José Gomes da Silva Júnior e irei tratar o assunto sobre o alcoolismo e suas manifestações somáticas, perturbações psíquicas e o aspecto jurídico. O alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, ou seja, é o uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas, o qual compromete o bom funcionamento do organismo. É considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde e, da mesma maneira que na embriaguez alcoólica aguda, o diagnóstico clínico do alcoolismo baseia-se nas manifestações somáticas, neurológicas e psíquicas. As manifestações somáticas, nas manifestações somáticas do alcoolismo são mais marcantes que, que na embriaguez alcoólica aguda, podendo-se evidenciar nos pacientes hepatomegalia, edemas palpebrais, tremores das mãos, ventre aumentado, pescoço fino, insegurança na marcha, congestão das conjuntivas, dispepsia, vermelhidão da face com rede venosa nasal, entre outros. Né? E agora passamos para perturbações neurológicas. A intoxicação alcoólica crônica pode acarretar distúrbios metabólicos que determinam o fenômeno da natureza degenerativa, afetando os nervos periféricos e dando, em consequência, sinais de polionerite, poliencefalite superior hemorrágica de Wernicke e síndrome de Korsakoff. Né? A polineurite, né, é o comprometimento de vários neurônios periféricos com um processo degenerativo. A poliencefalia superior hemorrágica de Wernicke caracteriza-se por sintomas resultantes de lesões por minúsculos focos hemorrágicos de nervos e de nervos cranianos do tronco cerebral. E a síndrome de Korsakoff, né, também chamada de síndrome amnésica ou psicose polineurítica, está caracterizada por um quadro clínico de amnésia, desorientação no tempo e no espaço, confabulação e sintomas de polineurite. Né? E agora passando para as perturbações psíquicas. A ação tóxica do alcoolismo crônico poderá determinar as seguintes manifestações psíquicas conhecidas por psicoses alcoólicas. Né? Primeiramente, começamos pelo delírio tremens, né? Que, como o próprio nome indica, é um delírio que consiste em alucinações terrificantes, visões de animais asquerosos e rastejantes que enchem o ambiente, como cobras e escorpiões, que o doente tenta afugentar ou tirar de suas vestes. A duração da crise é de 3 a 10 dias e a convalescença é precedida de prolongado sono. A alucinose dos bebedouros. As alucinoses se manifestam algumas vezes pela hipersensibilidade aos ruídos, dando lugar em seguida às sensações de símbolos e sons musicais. Depois progridem para vozes humanas que dizem obscenidades e ofensas morais, principalmente acusações de homossexualismo, e a cura poderá processar-se de 5 a 30 dias, no máximo, e a recidiva é fácil, né? Bastando que o doente permaneça bebendo. A terceira psicose alcoólica que eu estarei citando, né, é o delírio de ciúme dos bebedores, no qual essa psicose se apresenta por manifestações de ideias interpretativas de ciúme e infidelidade conjugal, que na maioria das vezes representam um sentimento de culpa
pela frieza e impotência sexual. A epilepsia alcoólica, que é outra psicose, né, que está relacionada ao uso imoderado do álcool, que pode apresentar crises convulsivas semelhantes às de epilepsia, como o próprio nome indica, que na maioria das vezes desaparece quando cessam as causas. E por último, a última psicose é a dipsomaníase, que é uma crise impulsiva e irreprimível de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Tais impulsos persistem em alguns casos durante vários dias, podendo interromper-se bruscamente para retornarem sempre com as características irrefreáveis e parasóticas. E agora vamos para o aspecto jurídico, né? O Código, e começamos pelo Código Penal, né? A norma substantiva penal, ela reconhece como responsável a pessoa que comete o crime em estado de embriaguez aguda, ainda que completa se essa embriaguez resulta de ato voluntário ou culposo, conforme o artigo 28, inciso 2º, inciso 1º, quer dizer. Não, inciso 2º. E para quem não se lembra do que trata o artigo 28, o artigo 28 ele trata sobre causas que não excluem a imputabilidade penal, certo? E agora vamos passar para o outro artigo, né? Se um indivíduo se coloca deliberadamente em um estado de embriaguez a fim de criar maiores condições para a prática do delito, a responsabilidade é agravada, conforme o artigo 61, inciso 2º. E para quem não se lembra, o artigo 61 ele trata das circunstâncias de agravantes, certo? Agora vamos passar para o outro, vamos começar. No entanto, se a embriaguez é absoluta e por força maior, acidental, patológica ou em caso fortuito, a responsabilidade não existe na embriaguez relativa, a pena é atenuada de 1 a 2 terços, né, conforme o artigo 26 e seu parágrafo único, certo? E agora a gente já tratou sobre a embriaguez aguda, a embriaguez, digamos que culposa, que não foi voluntária, né, foi por força maior, acidental, patológica. Vamos agora partir para a embriaguez habitual, né, que é o alcoolismo. Muitos consideram que a embriaguez habitual não exclui nem diminui a imputabilidade. Todavia, é necessário saber que o alcoólatra não é somente um bebedor incontrolado, mas acima de tudo doente, um desequilibrado, e por isso merece tratamento penal diferenciado. O atual Código Penal determina medidas de segurança para o tratamento imprescindível do agente a fim de restaurar a ordem comum e recuperar o indivíduo. Agora terminamos o Código Penal e vamos agora observar a Lei de Contravenções Penais, a Lei das Contravenções Penais. E ela traz em 2 artigos. O primeiro artigo, ele pune com prisão simples de 15 a 13 meses ou multa de 200 cruzeiros a 2.000 cruzeiros quem se apresentar publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, que é o artigo 62. E no artigo 63, né, ele tipifica que se alguém serve bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, as pessoas embriagadas, os doentes mentais ou juridicamente proibidos de frequentar lugares em que se consomem bebidas, a pena de prisão é de 2 meses a 1 ano, ou multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Né? E encerrando nessa parte aqui, a análise na Lei das Contravenções Penais, e partiremos agora para o Código de Trânsito Brasileiro, né, o famoso CTB. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem a seguinte redação, que é dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine independência. A infração é gravíssima, a penalidade em multa e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de uma medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.
eu peço que vocês tenham atenção nessa parte aqui, ó, que é dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância. Ele não está falando em alguma quantidade, ele está falando, ele está sob a influência, né? E para entendermos o artigo 165 do CTB, temos que analisar o artigo 276 deste código, que trata sobre a concentração do álcool. E ele diz que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Ou seja, qualquer quantidade, certo? E agora vamos partir para o artigo 277, que faz referência também ao artigo 165. Né? O artigo 277 diz que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Aí no parágrafo 2º, a infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatações de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas indiretas admitidas. Aí, se a autoridade, quando estiver fazendo uma blitz, for fazer o teste do bafômetro, o condutor faz a recusa e ele, assim, digamos assim, dificulta a produção de outras provas, a gente pode aplicar o parágrafo 3º do artigo 277, que diz que serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Certo? Agora vamos para o artigo 302, né, do CTB, que ele considera o homicídio na direção de veículo como crime culposo, a não ser, assim, quando você está sob influência de álcool, a não ser que seja uma embriaguez pré-ordenada. Ou seja, se o condutor usou a bebida com o objetivo de encorajar e praticar o ilícito, e vale lembrar, a gente viu anteriormente no Código Penal, né, que isso aí é uma agravante, é uma situação de agravante, né? Encorajar e praticar o ilícito, ou assumindo o risco de produzi-lo, né? Aí vai ser aplicado o Código Penal, né? No caso do homicídio doloso. Né? Aqui no CTB a gente trata mais do homicídio culposo, né? Sob a influência de álcool. Pronto. Agora, para fins do que trata o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele determina que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine independência, aí nos incisos ele trata assim as condições para ser tipificado, né? Que é o inciso primeiro, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, né? E é uma curiosidade, né, que isso aí equivale a praticamente a 2 copos de cerveja. E o inciso segundo é sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. E agora a gente terminou, né, a análise dos aspectos jurídicos e encerro a apresentação do trabalho e desejo a todos um bom dia.